O presidente Lula comandou nesta terça-feira a sessão de encerramento da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, ocasião em que formalizou a transferência do comando do grupo à África do Sul. Para a gente fazer uma análise desse encontro aqui no Brasil, nós convidamos o analista político Vitor Miciato para nos fazer companhia aqui no Jornal da Manhã. Bem-vindo, Vitor. Bom dia para você. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Queria já começar te perguntando o básico, né? Qual o saldo desse evento que teve conquistas inéditas, G20 social pela primeira vez na história do grupo sendo realizado, a própria, vamos dizer assim, consolidação da Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, mas muita dificuldade para avançar com consenso em alguns pontos. Sim, nós tivemos um ponto positivo, que foi essa aprovação do combate à fome. A gente pode dizer que dentro da arte do possível, o governo brasileiro conseguiu aprovar medidas que fazem parte da sua bandeira há décadas, que faz parte das suas bandeiras há décadas, melhor dizendo. Então, diante disso, eu vejo que diplomaticamente o Brasil teve um avanço nesses temas sociais, dentro de uma lógica de muitas rivalidades que nós estamos assistindo desde a crise de 2008 e também com os impactos da pandemia global. E, diante disso, eu diria que no aspecto social, sim, o Brasil teve um avanço importante. A costura desse acordo foi acontecer somente no domingo, se eu não me engano, às 5 da manhã, por conta de, como você bem colocou, dessas rivalidades, desses entraves, dessas dinâmicas da geopolítica internacional. Portanto, desse modo, no aspecto social, ressaltando bastante o aspecto social, o G20 foi muito positivo para o governo brasileiro. Professor, como é que o senhor avalia a perspectiva para esses organismos multilaterais, dentre eles o G20, que agora passa para a presidência da África do Sul, a partir de janeiro do ano que vem, com o início do mandato do presidente Trump nos Estados Unidos? De uns anos para cá, esses encontros multilaterais, eles perderam um pouco de força comparado ao que era antes, quando era G7, G8, onde você tinha medidas mais centralizadas dentro de uma mesma política, até porque muitos deles eram aliados e havia a Rússia. Então, os acordos ali, eles eram mais consensuais e mais efetivos. Quando se aumenta muito o número de países, a tendência é você ter menos efetividade. No entanto, isso pode canalizar em acordos bilaterais que favorecem o todo, vamos colocar assim. Então, nesse sentido, eu vejo que a efetividade nos últimos anos do G20 veio diminuindo e os dilemas agora para a África do Sul ainda são maiores em termos de efetividade do que o Brasil, tendo em vista que várias regiões do continente africano estão passando por crises internas e externas no que diz respeito a guerras, que muitas vezes não é colocado na grande mídia porque existem outros interesses, vamos colocar assim, sociais e econômicos para se debater em outros países, em outros lugares do mundo. No entanto, a África requer uma atenção muito especial e o dilema da África do Sul para resolver esses problemas africanos é até maior do que o problema brasileiro para resolver os problemas sul-americanos. Então, eu vejo que talvez uma mudança maior será daqui 2 anos, quando será a liderança dos Estados Unidos. E aí, sim, nós vamos ter dilemas a serem enfrentados. Será que esses acordos que foram aprovados agora aqui no Brasil, com a liderança de Donald Trump nos Estados Unidos, daqui 2 anos, serão cumpridos, serão modificados ou serão mantidos? Essa é uma questão interessante também. Professor, agora a pergunta é da Deise Ciocari. Oi, professor, bom dia. Professora, minha pergunta vai até na linha do Rafael aqui. Em função dessa crescente multipolaridade e dessa disputa também entre os países mais fortes, os países mais ricos, como que o G20 pode se tornar eficiente, não perder o protagonismo e dar ações concretas ao que foi proposto aqui no Brasil? Como que ele pode continuar sem perder esse protagonismo diante dessa disputa entre os países mais ricos? Certo, bom dia. A meu ver, eu vejo que sua efetividade depende de consensos que foram feitos a partir de ideias mais abrangentes, como essa de combate à fome, do que necessariamente temas mais específicos, como o enfrentamento ao fim do combate, por exemplo, na Ucrânia e no Oriente Médio.
eu vejo que o caminho do G20 para ele ser bem-sucedido é justamente aprovar consensos razoáveis, consensos moderados, como foi feito aqui no Brasil. E aí sim, dentro de uma perspectiva de 5 a 10 anos, um acúmulo de consensos moderados, nós podemos ter uma avaliação mais efetiva do G20. Até porque o que ocorre fora do G20 muitas vezes vai em desacordo com o que é aprovado no G20. Então, talvez ele pode servir como um norteador daqui para frente, como um ator de moderação dentro dos radicalismos da política internacional que nós estamos assistindo. O que nós vamos ter que esperar, talvez, é que nesses próximos 4 anos, a chance de nós termos consensos razoáveis fica mais difícil com a polarização entre China e Estados Unidos, e principalmente com o apoio desses 2 países em relação à guerra Ucrânia e Rússia. A meu ver, nós teremos anos de dificuldade para consensos mais abrangentes, como você bem colocou. Por isso, eu vejo a necessidade de focar. O que aconteceu aqui no Brasil pode ser, sim, um foco para consensos mais razoáveis, mais moderados, aonde a geopolítica internacional encontre um equilíbrio dentro desses radicalismos. Falamos com o analista político Vitor Miciato. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã, Vitor. Bom dia para você e até a próxima. Eu que agradeço. Um bom dia.